Dólar fecha em leve alta, vendido a 4,94. Ibovespa da B3 fechou o dia aos 127.327 pontos, com baixa de 0,8%. O indicador iniciou o dia em alta, chegou a cair 0,94%. Durante a manhã, reverteu a queda durante a tarde. Num dia marcado pela volatilidade ao mercado financeiro, o dólar teve leve alta e a bolsa fechou estável, movimentação típica de fim de trimestre. Além das reações e evoluções da pandemia de Covid-19 e a proposta de reforma tributária influenciaram o mercado. O dólar comercial fechou a terça-feira 29, vendido a 4,942, com alta de 0,28%. A cotação atingiu 4,97 no máximo do dia por volta das 11h30. Recuou durante a tarde, caindo para 4,92 por volta das 2h40 e voltou a subir perto do fim da sessão. Apesar da alta de hoje, divisa acumula queda de 5,42% em junho e de 4,78% em 2021. O caso desempenho permaneça, a moeda norte-americana encerrará o trimestre com maior recuo em 3 meses desde o segundo trimestre em 2009. Bolsa de valores. No mercado de ações, o dia também foi marcado pela volatilidade. O índice Ibovespa da B3 fechou o dia aos 127.327 pontos, com baixa de 0,08%. O indicador iniciou o dia em alta, chegou a cair 0,94% ainda durante a manhã e reverteu quase toda a queda durante a tarde. O cenário externo influenciou o mercado brasileiro e a divulgação de que a confiança do consumidor disparou nos Estados Unidos em junho e aumentou as apostas de que a Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, ele elevará os juros básicos da maior economia do planeta antes do fim de 2022. Taxas mais altas em países desenvolvidos pressionam o mercado financeiro em países emergentes como o Brasil. No caso do dólar, as compras de fim de trimestre por parte de grandes empresas que enviam os lucros ao exterior contribuíram para a alta da moeda norte-americana no cenário interno. As repercussões da proposta da segunda fase da reforma tributária também afetaram o mercado, apresentando na última sexta-feira 25 o projeto reintroduz a tributação sobre dividendos e muda as alíquotas de diversos investimentos com a Agência Brasil. O mundo precisa remover 1 bilhão de toneladas de CO2 até 2025, mostra o estudo. Relatório da Coalizão para a Emissão Negativa diz que atuais projetos podem remover apenas cerca de 150 milhões de toneladas no período. Projetos em desenvolvimento vão remover apenas uma fração da quantidade de dióxido de carbono CO2 do ar que precisa ser extraída até 2025 para que a meta do Acordo Global Climático de Paris seja cumprida, ou seja, evitada aquecimentos catastróficos, mostra o estudo. Mais de 190 países assinaram o Acordo de Paris elaborado para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Mas mesmo com promessas de grandes reduções de emissões, muitos cientistas acreditam que as tecnologias de remoção serão necessárias para chegar ao objetivo. Se a ação para entregar 1 gigatonelada GT de emissão globais
negativas até 2025, manter o aquecimento global dentro da meta do Acordo de Paris é de 1,5 graus Celsius. Não será possível, diz o relatório da Colisão para Emissão Negativa, SNE, na sigla em inglês, e da consultoria McKinsey. O documento indica que o país vai precisar remover 1 bilhão de toneladas de CO2 na atmosfera até 2025. Para cumprir a meta, é mais de 1 bilhão de toneladas anualmente. Por isso, os atuais projetos em desenvolvimento podem remover apenas cerca de 150 milhões de toneladas de CO2 até 2025, o que é muito baixo do necessário, diz o relatório. Entre os projetos de emissão negativa estão iniciativas de bioenergia com tecnologia para capturar o armazenamento e emissão de carbono e tecnologia para capturar diretamente ou armazenar emissões do ar e das soluções naturais climáticas como o reflorestamento. Atualmente, a tecnologia para remoção é cara. Embora muitos países tenham iniciativas em andamento para precificar as emissões de CO2, os preços ainda são muito baixos para incentivar novos projetos. O relatório diz que escalonar a tecnologia levaria custos mais baixos, como uma média provável de custo entre 41 e 138 por toneladas de CO2 removida até 2050, com a agência Reuters. Ministro da Saúde demite diretor em meio a denúncias de corrupção em compra de vacinas. Exoneração foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, em edição extraordinária. Acusado de pressionar servidores para acelerar a importação da vacina indiana Covaxin, mesmo com indícios de irregularidade no contrato, o diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, foi demitido do cargo. A decisão foi tomada na manhã desta terça-feira, 29. Segundo a nota divulgada na noite pela pasta, o texto confirma ainda que a exoneração do diretor sairia na edição no Diário Oficial desta quarta-feira, 30. A demissão de Ferreira Dias aconteceu 4 dias após os depoimentos à CPI da Covid do deputado Luiz Miranda, do DNDF, e seu irmão Luiz Ricardo Fernandes Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Os dois disseram haver um esquema de corrupção envolvendo a compra da Covaxin e citaram Ferreira Dias. O diretor foi indicado para o cargo pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, progressista do Pará, ex-ministro da Saúde, e pelo ex-deputado Alberto Lupion, do DEM do Pará. Barros nega ter apadrinhado o diretor que assumiu a função na gestão do então ministro Luiz Henrique Mandetta, da Agência Estado. O governo proíbe queimadas por 120 dias e convoca Forças Armadas para atuar em monitoramento. Em uma tentativa de diminuir crimes ambientais em biomas como Amazonas e o Pantanal, o Presídio assinou decreto que proíbe queimadas por 4 meses, porém medida conta com algumas exceções. O presidente Jair Bolsonaro editou nesta terça, 29, decreto publicado no Diário Oficial da União e também assinado pelo novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, proibindo a queimada em todo o Brasil por 120 dias. Entretanto, há 3 exceções que podem ser consideradas como queimadas legais, mesmo dentro desses 120 dias. São elas práticas de queimada agrícola de subsistência executada pela população tradicional indígenas, práticas de prevenção e combate a incêndios realizados ou supervisionadas por instituições públicas responsáveis de queimadas para controle fitossanitário, desde que autoriza pelo órgão ambiental competente.
Também foram liberadas as queimas controladas em áreas não localizadas na Amazonas e Pantanal, desde que sejam imprescindíveis a realização de práticas agrícolas previamente autorizadas por órgão ambiental. Ao mesmo tempo, o governo autorizou ontem, 28, a atuação das Forças Armadas na GLO, garantia de lei e da ordem em terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental, áreas de propriedade ou sob posse da União, e se requerido por governadores e outras áreas dos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, na tentativa de prevenir e reprimir crimes ambientais. De acordo com a mídia, as tropas começam a trabalhar nesta área ontem, 28, e farão patrulha até o dia 30 de agosto deste ano com a agência Sputnik Brasil. Brasil se aproxima das 516 mil mortes por Covid-19. Já são mais de 18,5 milhões de casos, segundo o CONAS. O Brasil registrou 1.893 mortes e 64.903 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 515.985 os óbitos, de 18.503.305. Os contágios confirmados desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, na noite desta terça-feira, 29. Os números do dia mantêm a tendência de queda das médias móveis, que estão em 65.522 nas contaminações e em 1.610 nos óbitos. A taxa de letalidade se mantém em 2,8% e a de mortalidade subiu para 245,5 a cada 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro continua a ser estado com maior índice de letalidade, com 5,8%, seguido por São Paulo, 3,4%, Amazonas, 3,3%, Pernambuco, 3,2%. Já a maior taxa de mortalidade quanto ao número de mortes é visto de acordo com a população e de Rondônia, com 345 mortes a cada 100 mil habitantes. Na sequência, aparece Mato Grosso, 338,4%, Amazonas, 320,9% e Rio de Janeiro, 320,5%. Quando analisa os dados absolutos, se leva em conta a quantidade de moradores, e São Paulo lidera nos contágios, 3.719.586, nas vítimas, 126.937. Há ainda outros 5 estados com mais de 1 milhão de casos confirmados no país: Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina. Nos números totais de falecimentos por coronavírus SARS-CoV-2, depois dos paulistas, aparece Rio de Janeiro, 55.337, Minas Gerais, 45.961, Rio Grande do Sul, 31.280 e Paraná, 30.510, com a agência ANSA. Representante do governo exige $1 por dose de vacina, título de propina. Representante da empresa Davat Medical Fornece afirmou à repórter Constança Rezende, da Folha de São Paulo, que proposta partiu de Roberto Dias, diretor do Ministro da Saúde. O representante de uma vendedora de vacinas afirmou em entrevista à Folha que recebeu pedido de propina de $1 por dose, em troca de fechar o contrato com o ministro da Saúde, Luiz Paulo Dominguete Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davat Medical Fornece. Disse que o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou a propina
de um jantar no restaurante Vasto no Brasília Shopping, região central da capital federal, no dia 25 de fevereiro. Roberto Dias foi indicado ao cargo pelo líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, PP Pará. Sua nomeação ocorreu em 8 de janeiro de 2019, na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, do DEM. A Folha buscou sem sucesso contato com Dias. Na noite desta terça, ele não atendeu as ligações. A empresa Davat buscou a pasta para negociar 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, com uma proposta feita de 3,5 por cada. Depois disso, passou a 15,5. O caminho do que aconteceu nestes bastidores com Roberto Dias foi uma coisa muito tenebrosa, muito asquerosa, disse Dominguete, Folha Expresso.